Você sabia que existe um pequeno sobrevivente que pode ser encontrado quase em qualquer canto do Brasil, desde florestas densas até áreas urbanas? Eles são rápidos, espertos e têm uma habilidade incrível de escapar de predadores. Mas você provavelmente já passou por eles e nem deu atenção. Sim, eu estou falando dos calangos, essas criaturas fascinantes que escondem segredos impressionantes sobre adaptação e sobrevivência. Fique comigo, porque hoje vamos mergulhar na vida surpreendente desses pequenos gigantes da natureza. Mas quem são os calangos? Os calangos são répteis pertencentes à família dos lagartos, mas não são todos iguais. No Brasil, existem dezenas de espécies diferentes, cada uma adaptada às condições específicas do ambiente onde vive. Desde as areias quentes do sertão até os jardins urbanos, os calangos têm uma habilidade incrível de se moldar às adversidades do meio. O que os calangos comem? Bem, esses pequenos répteis são majoritariamente insetívoros, ou seja, sua dieta é composta principalmente de insetos. Mosquitos, formigas, besouros, cupins, grilos e até pequenos gafanhotos fazem parte do cardápio diário deles. Esse hábito alimentar não só garante a sobrevivência dos calangos, mas também desempenha um papel essencial no equilíbrio ecológico. Pense nisso. Ao devorar milhões de insetos diariamente, eles ajudam a controlar populações de pragas que poderiam causar sérios danos, tanto à natureza quanto às atividades humanas, como a agricultura. Mas não para por aí. A dieta dos calangos é incrivelmente versátil e se adapta ao ambiente em que vivem. Em regiões mais secas, como a Caatinga, onde os recursos são mais escassos, eles aprendem a aproveitar insetos que também são resistentes às condições áridas, como cupins e besouros subterrâneos. Já em ambientes como florestas tropicais ou áreas urbanas, os calangos consomem insetos que habitam na vegetação ou até mesmo restos de alimentos deixados por humanos. Essa flexibilidade alimentar é uma das maiores razões para o sucesso desses pequenos répteis, permitindo que prosperem em uma variedade de habitats tão ampla quanto o território brasileiro. Além dos insetos tradicionais, alguns calangos também se alimentam de pequenos aracnídeos, como aranhas, e até mesmo larvas ou ovos de outros animais menores. Em períodos de extrema escassez, há registros de calangos se adaptando ao consumo de frutas caídas, sementes e até de matéria vegetal, embora isso não seja a base de sua dieta. Essa habilidade de ajustar sua alimentação conforme a necessidade é uma característica que lhes confere uma enorme vantagem na luta pela sobrevivência. O papel dos calangos no ecossistema é mais profundo do que se imagina. Ao caçarem insetos, eles contribuem para manter um equilíbrio natural no ambiente, evitando superpopulações que poderiam desequilibrar o ecossistema. Por exemplo, eles ajudam a controlar espécies de insetos que poderiam se tornar pragas para as plantações ou até para os seres humanos, como os mosquitos transmissores de doenças. Dessa forma, os calangos atuam como uma espécie de exército invisível da natureza, trabalhando sem descanso para manter a harmonia ambiental. E não podemos esquecer que, enquanto estão caçando, os calangos também servem como presas para uma ampla gama de predadores. Aves de rapina, cobras, raposas e até outros lagartos maiores dependem dos calangos como fonte de alimento. Isso faz deles um elo crucial na cadeia alimentar. Eles conectam diferentes níveis do ecossistema, garantindo que tanto predadores quanto presas se mantenham em equilíbrio. Curiosamente, mesmo em ambientes urbanos, os calangos desempenham um papel importante. Eles controlam populações de formigas e mosquitos em quintais e jardins, muitas vezes sem que as pessoas percebam. Aqueles lagartinhos que correm rapidamente pelas paredes ou se escondem entre as plantas estão, na verdade, contribuindo para a qualidade de vida nas cidades, ainda que de forma discreta. Viver na base da cadeia alimentar não é tarefa fácil, e os calangos sabem disso melhor do que ninguém.
cercados por uma infinidade de predadores, que incluem aves de rapina, cobras, gatos selvagens e até outros répteis maiores, eles precisam ser verdadeiros mestres da sobrevivência para continuar existindo. Felizmente, esses pequenos lagartos têm uma série de estratégias incríveis para escapar do perigo e se adaptar ao ambiente em que vivem. A habilidade mais conhecida dos calangos é, sem dúvida, a autotomia, ou seja, a capacidade de soltar o rabo para escapar de predadores. Quando se sentem ameaçados, eles simplesmente abandonam essa parte do corpo, que continua se movendo de forma frenética, distraindo o inimigo enquanto o calango foge para a segurança. É como se estivessem oferecendo um prêmio de consolação ao predador. Embora o rabo cresça novamente com o tempo, ele nunca retorna exatamente como o original, mas isso não impede que o calango continue sua vida. Essa estratégia, apesar de extrema, muitas vezes é a diferença entre a vida e a morte. Outro aspecto impressionante é a velocidade dos calangos. Eles podem correr incrivelmente rápido, o que os ajuda a evitar ataques repentinos. Suas patas longas e musculosas são adaptadas para terrenos diversos, permitindo que eles atravessem áreas abertas, subam em árvores ou até escalem paredes rochosas com facilidade. Além disso, a coloração de seus corpos atua como uma camuflagem natural, ajudando-os a se misturar ao ambiente e passar despercebidos. Em regiões de solo arenoso, como o cerrado, muitos têm tons de marrom ou bege, enquanto em florestas densas, calangos de coloração esverdeada ou manchada conseguem se confundir com folhas e galhos. A inteligência também é um fator subestimado na sobrevivência dos calangos. Eles possuem uma incrível percepção do ambiente ao redor e conseguem identificar rapidamente situações de perigo. Alguns estudos mostram que os calangos têm rotas de fuga memorizadas em seu território, usando buracos, fendas ou troncos como esconderijos estratégicos. Isso significa que, se você assustar um calango, ele provavelmente já sabe exatamente para onde correr. Mas não é apenas na fuga que os calangos se destacam. Eles também são especialistas em termorregulação, ou seja, no controle da temperatura corporal. Como répteis, eles dependem do calor do ambiente para se manter ativos, e é por isso que você muitas vezes os encontra tomando banho de sol em pedras ou troncos ao amanhecer. Durante as horas mais quentes do dia, eles tendem a buscar sombras ou buracos para evitar superaquecimento. Essa rotina meticulosamente ajustada lhes permite economizar energia e sobreviver em condições extremas. Além disso, os calangos têm uma incrível capacidade de adaptação ao ambiente urbano. Em cidades, eles aprenderam a se esconder em muros, fendas de construções e até mesmo em vasos de plantas. Muitos já sabem evitar áreas com alta presença humana, enquanto outros se aproveitam da proximidade com as pessoas para encontrar insetos facilmente em jardins e quintais. Essa convivência silenciosa mostra como os calangos conseguem se ajustar rapidamente às mudanças ao seu redor, o que é fundamental em um mundo em constante transformação. Por fim, é interessante destacar que os calangos possuem sistemas de defesa comportamentais curiosos. Alguns balançam a cabeça repetidamente ou se posicionam de forma intimidadora para afastar outros calangos ou pequenos predadores. Esses comportamentos, por mais simples que pareçam, mostram o quanto esses pequenos animais são estrategistas natos. Os calangos não são apenas sobreviventes, mas verdadeiros artistas na arte de se adaptar e driblar os desafios que a natureza e o ambiente urbano lhes impõem. Seja pela velocidade, camuflagem, inteligência ou suas táticas impressionantes, eles continuam a provar que, mesmo sendo pequenos, têm tudo o que é necessário para prosperar em qualquer situação. Embora eles sejam pequenos e aparentemente simples, são cercados por curiosidades fascinantes e mitos que despertam a imaginação das pessoas. Muitas dessas histórias surgem do contato frequente entre humanos e esses répteis,
especialmente em áreas rurais e urbanas, onde eles são uma presença comum. Vamos explorar algumas dessas curiosidades que tornam os calangos ainda mais interessantes. Uma das curiosidades mais incríveis é a capacidade dos calangos de enxergarem detalhes extremos. Eles possuem uma visão altamente desenvolvida, que lhes permite detectar movimentos mínimos de predadores e presas, mesmo à distância. Essa habilidade visual é crucial para sua sobrevivência, pois os ajuda a capturar insetos ágeis e escapar de ataques inesperados. Além disso, os olhos dos calangos podem se mover de forma independente, oferecendo um campo de visão quase panorâmico. Isso significa que eles podem observar o ambiente ao redor sem precisar girar a cabeça, o que os torna ainda mais eficientes em detectar ameaças. Outra característica fascinante é sua incrível resistência ao calor. Os calangos são verdadeiros especialistas em viver em ambientes quentes, como o sertão e o cerrado, onde as temperaturas podem ultrapassar facilmente os 40 graus Celsius durante o dia. Graças ao seu metabolismo ajustado e à sua habilidade de regular a temperatura corporal, eles conseguem se manter ativos mesmo sob condições extremas. Por isso, é comum vê-los tomando sol pela manhã para aquecer o corpo ou se escondendo em buracos durante as horas mais quentes do dia, mostrando um equilíbrio perfeito com o ambiente em que vivem. No entanto, os calangos também são protagonistas de muitos mitos e crenças populares, especialmente em regiões do interior do Brasil. Um dos mitos mais comuns é a ideia de que os calangos são venenosos, o que não é verdade. Apesar de sua aparência assustar algumas pessoas, os calangos são totalmente inofensivos para os seres humanos. Eles não possuem veneno, não atacam e preferem fugir ao menor sinal de perigo. Essa crença, no entanto, ainda faz com que muitos calangos sejam injustamente vistos como uma ameaça, quando na verdade eles são aliados na luta contra insetos e pragas. Outro mito curioso é o de que os calangos podem trazer sorte ou azar, dependendo do contexto. Em algumas culturas regionais, avistar um calango pode ser interpretado como um sinal de boa sorte, especialmente se ele estiver tomando sol calmamente. Por outro lado, algumas superstições ligam os calangos a maus presságios, associando-os a eventos negativos. Essas crenças variam bastante de região para região, mas ajudam a reforçar a presença cultural desses pequenos répteis na vida cotidiana das pessoas. Um fato menos conhecido, mas que impressiona, é a capacidade dos calangos de viver por anos em um mesmo território. Eles são extremamente territoriais e costumam defender seu espaço com firmeza, afastando outros calangos que possam representar uma ameaça. É comum encontrar o mesmo calango em uma área específica durante anos, tornando quase um morador local do ambiente. Essa lealdade ao território também os torna ótimos indicadores da saúde ambiental de uma região, já que sua presença constante sugere um ecossistema equilibrado. E, por último, não podemos deixar de mencionar que os calangos são personagens recorrentes em histórias e expressões populares. Quem nunca ouviu alguém ser chamado de calango de forma carinhosa para descrever alguém ágil ou esperto? Essa conexão entre o comportamento dos calangos e a cultura humana mostra como esses pequenos répteis conquistaram um lugar especial em nosso imaginário coletivo. Os calangos não são apenas parte da fauna brasileira, eles são parte da nossa história, cultura e ecossistema. Mesmo cercados por mitos, eles continuam desempenhando seu papel essencial na natureza, ao mesmo tempo que despertam curiosidade e admiração em todos que têm a sorte de observá-los de perto. Os calangos são muito mais do que simples habitantes discretos do Brasil. Eles são parte essencial do ecossistema e nos ensinam lições valiosas sobre adaptação e resiliência. Na próxima vez que você cruzar com um deles, reserve um momento para observar o quanto esses pequenos seres podem ser fascinantes. E aí, curtiu aprender mais sobre os calangos? Se sim, deixe seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdos como este. E, claro,
Se inscreva no Alertamente para não perder nenhum dos próximos vídeos.